Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje das parábolas de Lucas 16 e pela primeira vez eu vou usar um slide aqui junto, né? Quem está vendo pelo Facebook vê ao vivo, vê sem edição, sem nada, sem corte, sem slide, sem nada também. E aí a versão editada eu vou colocar o slide que eu estou aqui na tela para ajudar a lembrar de todos os detalhes. A intenção é a gente entrar nos detalhes e eu não vou lembrar todos os detalhes de cabeça, principalmente que eu começo a falar e gostando de falar eu vou indo embora. Então vamos lá, direto para o conteúdo. Entender aqui é que nós vamos olhar, observar, entender, estudar as parábolas todas, assim como essas, a partir da ótica de Jesus como um rabi. Então todo o pano de fundo, né, é olhar como um rabi ensina, e principalmente porque o rabi ensina através de parábolas, e as parábolas são construções gradativas. Então Jesus vem e põe um bloquinho, depois ele põe um segundo bloquinho, depois ele põe um terceiro bloquinho, né? E tem capítulos que a gente tem 4 parábolas, né? 4 ensinamentos desses que vão construindo de forma gradativa. Então a gente precisa olhar Jesus usando essa estrutura didática, essa ferramenta didática chamada parábola, para ensinar, para a gente conseguir entender todas as sutilezas de cada coisa que tem dentro de uma parábola. Antes da gente entrar em si nos detalhes, eu quero dar um panorama rápido a respeito do que está rolando aqui, né? Eu preciso voltar um pouquinho, a gente está em Lucas 16 hoje, eu preciso voltar em Lucas 14 e Lucas 15 para te dar um panorama, para você entender da onde é que a conversa estava vindo e para onde é que a conversa estava indo. Em Lucas 14, né, Jesus começa a construir um entendimento. Na verdade, Jesus está construindo um entendimento da primeira parábola até a última, né, da parábola 1 até a 42. Jesus está construindo um entendimento linear a respeito do reino de Deus. E aqui nesse momento, Lucas 14, 15 e 16 estão aí no mesmo momento ali de ensinamento de Jesus, e Jesus está construindo. Não adianta a gente olhar para Lucas 16 e querer entender separado. A gente precisa dar uma olhadinha rápida em 14 e 15 para entender como é que estava ali o papo, para entender melhor para que direção Jesus estava indo com Lucas 16. Em Lucas 14, Jesus está na casa de um fariseu famoso, um grande fariseu, né, um fariseu importante, a Bíblia diz, e Jesus fala a respeito de salvação. Então, na mesa dos fariseus, que supostamente, teoricamente, se achavam salvos, Jesus está falando a respeito de salvação. E Jesus fala 4 motivos pelos quais os fariseus comprometeram a salvação, perderam a salvação, se separaram de Deus e estão indo para um caminho nada a ver. Então a primeira coisa que acontece é, Jesus como um rabi, ele é convidado e o tratamento tem que ser o tratamento de rabi. E os fariseus não tratavam Jesus como um rabi, como forma até de zombar, de desrespeitar e de provocar Jesus para ver se Jesus saía da caixinha, se ele deixava de ser classudo, calmo, porque Jesus não levantava a voz, não gritava, não se irritava, não se alterava, um nível assim maravilhoso que eu gostaria muito de ter e ainda não tenho, porque Jesus enfrentava toda essa situação de oposição de forma grosseira por parte dos fariseus. Jesus enfrentava isso sem descer do salto, sem perder a linha, então eles provocavam muito Jesus. Então, Lucas 14 começa com a primeira provocação, eles começam a escolher lugares à mesa de forma aleatória, e eles decidem sentar nos lugares. Então, já de cara, a primeira afronta, porque um rabi, quando ele é convidado para um jantar, ele senta no centro e ele escolhe as pessoas que vão estar à sua direita e à sua esquerda, e quanto mais próximo esse lugar no centro do rabi, aí mais próximo do rabi, mais íntimo, mais amigo, mais consideração e mais honra esse rabi tem por você. Então eles estavam ignorando por completo Jesus, estavam escolhendo os lugares entre si, e é aí que Jesus entra e fala que na mesa do Senhor os lugares de honra são escolhidos por Ele e não pelos homens, de acordo com o quanto essa pessoa se humilha, e essa humilhação fala de obediência. Não é eu me permitir ser humilhado por uma pessoa, mas é eu me humilhar diante de Deus, obedecendo como Cristo, né? Cristo fez exatamente a mesma coisa, né? Ele deixou de ser Deus, se humilhando e humilhando ainda mais, foi obediente até a morte de cruz. Então é dessa humilhação que ele está falando. Então a primeira coisa que Jesus fala, vocês erraram porque vocês, ao invés de buscar honra diante da minha presença, estão buscando honra entre vocês, escolhendo lugares de honra entre vocês e perderam o meu lugar de honra. Então a primeira falha é essa. A segunda falha que Jesus aponta
é a respeito de um banquete. Jesus fala, teve um banquete e tal, as pessoas foram convidadas e rejeitaram. Ele dá os 3 motivos pelo qual as pessoas rejeitaram esse banquete. O primeiro motivo é propriedade, o segundo motivo é negócio, o terceiro motivo é casamento. Essas 3 coisas configuram os 3 motivos principais pelos quais as pessoas ali, direcionadas para os fariseus, mas esquece fariseus e coloca ali eu e você, coloca todo mundo ali, porque é um risco que todo mundo corre. Jesus não está falando para os fariseus, Jesus está falando para qualquer pessoa que tem o desejo de ser filho de Deus, que iniciou a caminhada para ser filho de Deus, a respeito desses riscos. Então, Jesus fala primeiro dessa questão da humilhação dos lugares, depois do banquete que teve rejeição por 3 motivos. O primeiro motivo, propriedade, depois negócios, e as propriedades e os negócios configuraram um reino próprio. E esse reino próprio já tinha um banquete próprio, e o casamento do banquete do Senhor foi trocado por esse casamento outro, esse casamento estranho, esse casamento alheio. Então, ao invés da igreja ser noiva de Cristo, ela escolheu nessa ilustração que Jesus mostra, ser noivo de alguém. Então, uma coisa completamente adulterada. Jesus está dizendo, vocês me trocaram por propriedades, vocês me trocaram por negócios, porque vocês fizeram do dinheiro o seu senhor, e vocês acabaram se casando com isso, e por isso vocês trocaram o convite do banquete do reino por outra coisa. Então, em primeiros lugares, segundo o banquete. Depois Jesus fala de uma torre que fala de forma resumida a respeito das pressões sociais, que eles erraram em resistir e não resistiram às pressões sociais e ficaram ali num ciclo vicioso buscando reconhecimento social. Eles se davam bem socialmente entre si, mas estavam longe de Deus. E o quarto erro que Jesus aponta, Jesus fala do rei que vai para a guerra. Aí Jesus já está falando de pressões externas do mundo espiritual. Então Jesus fala esses 4 motivos. Não buscar lugar de honra na mesa, mas buscar lugar de honra entre os homens. Trocar o reino de Deus por um reino próprio. Ceder às pressões sociais da conversão, né, da caminhada cristã. E não vencer as pressões espirituais que fala do rei da guerra. Então Jesus está falando essas 4 coisas para esses caras, e aí Jesus vai para a mesa de Lucas 15. A mesa de Lucas 14 é a mesa dos fariseus. Tanto que Jesus tem uma postura na mesa dos fariseus, e aqui em Lucas 15 Jesus tem uma postura um pouco diferente, porque ele está no jantar dos pecadores e dos publicanos que se ajuntaram para ouvir Jesus. Então, enquanto os fariseus estão zombando de Jesus, os publicanos e os pecadores estão se juntando para ouvir Jesus e convidam Jesus e tratam Jesus como o rabi que é, né? Com todo o respeito e com toda honra que um rabi devia ser tratado. Então, em Lucas 15, Jesus fala da sua missão, né? Então, na mesa dos fariseus, Jesus fala qual é o problema dos fariseus. Na mesa dos publicanos e pecadores, Jesus fala qual é o problema dos pecadores. Jesus está mostrando que o grande risco nessa mesa aqui são ovelhas perdidas. Jesus começa com a dracma, depois vai para a ovelha perdida, depois vai para o filho pródigo. Na dracma, Jesus está ensinando quem se perde sem ter consciência, porque a dracma ela é uma moeda. A moeda que se perdeu dentro de casa, ela se perde e não sabe que está perdida, porque a moeda não tem consciência. Já a ovelha é um animal de bando, e como uma ovelha se perde, ela tem consciência que se perdeu. Então, Jesus está usando a dracma e a ovelha para explicar ao filho que ficou em casa e se perdeu, que é a dracma, e o filho que saiu de casa e se perdeu, e a ovelha. Então, o filho pródigo fala a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel, que é justamente a missão do ministério de Jesus, né? Jesus fala em determinado momento, ele fala, eu não vim senão para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério de Jesus era em Israel, era local. São os discípulos, são os apóstolos que recebem um ministério global de sair e espalhar isso para o mundo. Mas Jesus está falando aqui em Lucas 15 do foco do seu ministério, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, então, entra-se no papo de Lucas 16. Então, a gente sabe o que está acontecendo agora. A gente tem um panorama, uma visão um pouco melhor do que está rolando aqui, para a gente poder ir para os próximos assuntos. E uma das coisas que mais chama atenção nessa parábola do Lázaro, né, brincando, é que a gente tem um lazarento. Todas as parábolas são hipotéticas, são imaginárias, e tem pessoas imaginárias, mas nessa parábola tem um tal de Lázaro, tem um nome específico de uma pessoa específica, e todo mundo olha para isso, todo mundo que olha para isso e pensa um pouquinho já começa a se perguntar: